Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa LGPD Sem Crise. Nós falamos sobre temas que vão te auxiliar no seu desenvolvimento profissional e atuação na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e viva sem crise. Eu sou Irã Destro, consultor em LGPD. Esse é o nosso quinto episódio. O tema de hoje é a NPD, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por que a gente vai falar da NPD? Vocês viram que criaram-se a lei e também criaram-se um órgão fiscalizador. Esse órgão ele vai fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês verem a importância que foi dado a essa nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com essa novidade que é a lei, é uma lei nova, é uma lei que não é só o Brasil que tem, a gente bebeu da fonte da lei europeia, como eu já disse, é praticamente a mesma lei, né, com algumas mudanças, foram-se colocando-se algo a mais, até às vezes tem um pouquinho mais de conteúdo a nossa, as sanções são mais pesadas, os prazos são menores, mas ela não deixa de ser a mesma fonte da lei europeia. E isso eu já disse na semana passada, né? Nós já fazemos parte de um dos países que protege os dados dos cidadãos, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa novidade trazida com o surgimento da LGPD foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vocês vão ouvir falar muito da NPD, que é o órgão responsável pela fiscalização dessa lei. Por se tratar de uma lei nova, como eu disse, surgem vários questionamentos. O que vai fazer esse órgão? Como é que vai ser a sua atuação? Então, diante desse cenário, muitas dúvidas. Hoje, a lei, por ser nova, muita dúvida está surgindo, surgiu, vai continuar surgindo. Porque a lei é assim, a lei é desse jeito. A lei, a partir do momento que ela passa a fazer parte da nossa vida, em sociedade, a lei vai se aprimorar, vai exigir outros tipos de penalidades, outro tipo de fiscalização. Isso tudo faz parte do direito e da lei. E esse cenário de dúvidas aí, agora a gente vai dar uma analisada do que se trata a NPD, quais são seus limites, quais são seus poderes de fiscalização, como é que vai ser a maneira dela sancionar, dela aplicar a lei. Então, primeiramente, a gente tem que ver que ela está na lei. Foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados e a NPD ela está inserida dentro da lei. Então, no artigo 5º, inciso 19, ela diz o quê? Que a NPD é um órgão da administração pública, ela é pública, não é privada, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. Então, quer dizer que é todo o nosso país. E esse estabelecimento da autoridade tem que ser independente, autônomo, né? Tem que ter um corpo técnico qualificado. E é um desafio porque para se adequar, para se aplicar, fiscalizar, aplicar a lei, tudo isso tem que ser feito de forma apropriada. Então, ela tem que ser dependente, ela não pode estar vinculada. Isso nós vamos ver daqui para frente. Não tão vinculado, ela não é tão independente assim, mas você tem que ter essa independência, ela tem que ter autonomia. E também corpo técnico. Corpo técnico a gente já teve a oportunidade de conhecer o diretor, o presidente, os diretores, né, que são mais de um. Quanto à qualificação, eu vejo hoje que a NPD está bem servida. A NPD tem profissionais ali que são muito bem qualificados. A gente acompanhou desde a criação da NPD até ela se materializar, até ela ser constituída. Então, a escolha foi muito bem feita, a forma foi muito... profissionais muito bem qualificados, a gente teve a oportunidade de estudar com diretores da NPD, então a gente já pode dizer, eu já vejo isso como um grande avanço, um grande sinal de que a NPD vai fazer valer a lei, vai fazer o cumprimento da lei. Nós vamos ver que a lei,
que a NPD também não está aí só para fazer, não é para punir, para aplicar multa. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Porque em agosto de 2020, que foi publicado o decreto que aprovou toda a estrutura regimental da NPD, né? Como é que foi criado os cargos, as funções, o que cada um ia fazer lá dentro. Isso já está totalmente estruturado. Então, a NPD hoje ela tem toda uma estrutura para funcionar. E esse decreto, a primeira coisa, o primeiro artigo que fala o que é autonomia técnica e decisória da autoridade. Então, como eu disse, são profissionais altamente técnicos e eles vão poder decidir sim, porque é um órgão fiscalizador, eles vão ter o poder de decisão sobre aquilo que eles estiverem analisando e fiscalizando. E ainda, em outubro, né, o Senado ele também já sabatinou. As pessoas que foram escolhidas para fazer parte da NPD, não foi feito aleatório, foi aberta uma lista. Eu cheguei a ver essa lista, a sociedade participou, a sociedade indicou profissionais que representam toda a sociedade para fazerem parte da comissão, da diretoria. Então, existem membros de toda a sociedade civil, pública. Então, você tem desde empresas, órgãos, sindicatos, então, várias categorias. Então, todos esses foram oferecidos forma de participarem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí foi feita toda aquela estrutura, né? Ela, no artigo 55, ela fala que é um conselho diretor, um Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, corregedoria, ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico próprio, unidades administrativas especializadas necessárias à aplicação do disposto da LGPD. Então, tudo isso foi para que se garanta que o Brasil ele possa ter condição de se inserir no mercado em total igualdade de condição. O mercado hoje nacional de informação digital, então isso aí, a criação da NPD foi para que tudo isso pudesse se padronizar em igualdade de condições todas as empresas. Você precisa de dados, você precisa coletar dados, você precisa manter esses dados, você precisa tratar esses dados, você vai poder, desde que obedeça à lei e que essa lei vai ser fiscalizada. Então, aquela historinha que eu repito também todas as vezes. Lei, mas muitos empresários chegam para mim, contador, falar para mim assim, mas essa lei não vai pegar. Gente, essa história de lei pegar não existe. A lei é para ser cumprida. Então, com essa questão da LGPD, a gente ainda fica mais, a gente tem que ter um pouco de atenção a mais por isso, porque ela já foi criada e foi criado um órgão de fiscalização. Assim como é o Código de Defesa do Consumidor, tem os PROCONs, os órgãos de fiscalização, a Lei Geral de Proteção de Dados também vai ter esse órgão que vai fiscalizar o seu cumprimento. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante que hoje a questão de fiscalização não é mais pensar que aquele fiscal um dia vai bater na minha porta para ver como é que está. Não é assim mais. Hoje é tudo digital. Então a gente vai ver que a fiscalização se tornou mais fácil de ser executada. E aí, com a NPD, além de fiscalização, as empresas também vão poder, elas vão receber informações de outros países que existe essa lei de proteção de dados, como é que ela vai atuar, tudo isso a NPD vai fazer, vai ter essa função. Então, esse fluxo livre dos dados pessoais entre o Brasil e outros países, inclusive a lei foi criada para isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que o Brasil tivesse uma facilidade de ingresso no OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Foi o que aconteceu. Vocês viram essa semana, quem acompanha as notícias, que o Brasil foi convidado para fazer parte. Por quê? Uma das exigências disso é que o país proteja os dados dos cidadãos. Então, a partir do
momento, como em um ano que ela já está em vigor, a OCDE já convidou o Brasil para participar de mais um órgão, que é um órgão muito importante, são 20 países, então o Brasil agora tem a chance de abrir mais o seu mercado, porque existe uma lei que protege os dados. Isso aconteceu. Agora, a ANPD vai fiscalizar os dados dos brasileiros. Então, ela vai ter competência para fiscalizar os dados aqui no Brasil e os dados dos brasileiros que forem para fora, que as empresas tratarem, empresas de fora. Então, tudo isso no poder fiscalizador da ANPD, no final de outubro, foi regulamentado, inclusive, a fiscalização, a aplicação das sanções administrativas. Houve uma resolução, a número 1 de 2021, ela estabeleceu todas essas formas, como é que vai se aplicar a sanção administrativa, como é que vai ter regulamento, como é que vai ser feita a fiscalização, e isso já está tudo colocado em prática, já foi tudo aprovado. Inclusive, destaca-se aí que o parágrafo único do artigo 16 da resolução, número 1, afirma que a fiscalização da NPD promoverá o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, de forma a disseminar boas práticas nos termos da LGPD, sem prejuízo de eventual sanção administrativa em caso de descumprimento da lei. Então, a respeito disso aí, a questão de boas práticas, a primeira coisa que se fala nas boas práticas, hoje a NPD, a LGPD, desculpem, no artigo 50, já fala quais são as boas práticas, os cuidados que quem coleta os dados tem que tomar. Essas boas práticas, ela vai ter o intuito de orientar para que haja um efetivo tratamento dos dados pessoais. Inclusive, recentemente, a NPD ela lançou, isso está para o público em geral, é o Guia de Boas Práticas para Implementação na Administração Pública Federal, Cartilha de Segurança para a Internet, Guia Orientativo, né? Ela vai ter guia orientativo para como as empresas devem proceder. Então, tudo isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai estar aí para fazer. Então, toda essa questão, olha, cartilha de segurança, tratamento de dados pessoal, do encarregado, que é o DPO que a gente fala, encarregado de dados, tudo isso a NPD já direcionou, de que forma que tem que ser feito, de que forma que as empresas têm que se adequar. Então, primeiramente, trata-se de uma atuação preventiva da Autoridade Nacional. Ela tem, primeiro, um objetivo de implementar medidas e boas práticas, além da governança, a fim de que se haja essa adequação. Então, primeiro, ela vai cobrar essa adequação, tanto que vai ser cobrada, ela vai exigir. Primeira coisa que a NPD exerce é um papel de órgão central. Não é apenas a função de vamos uniformizar os conceitos, vamos padronizar. Na interpretação aplicação da LGPD, ela tem um papel também construtivo com outros órgãos, com competências com qual se relaciona. Então, ela não vai estar sozinha, tá? Isso, inclusive, é bom e interessante a gente saber que a NPD não vai agir sozinha para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Outros órgãos, inclusive no artigo 2º do decreto, ela vai ter um acordo aí de cooperação com demais órgãos, entidades públicas, responsáveis pela regulação dos setores específicos da atividade econômica, governamental também. Ela vai ter o objetivo de assegurar o cumprimento das suas atribuições e o tratamento de dados pessoais. Então, a NPD ela vai ter uma comunicação com os outros setores fiscalizadores, inclusive, porque isso já está ocorrendo. A NPD ela já celebrou uma parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, até foi uma cooperação técnica, com o objetivo é proteger os dados do consumidor, que hoje a maioria dos dados é uma relação de consumo, então não tinha como não ser diferente, né? Que a Secretaria Nacional do Consumidor, a famosa Senacom, né? Então eles vão alinhar esforços, vão reforçar a fiscalização para evitar incidentes de segurança e buscar o cumprimento da lei. Também já começou a dar resultado, inclusive, a cooperação, porque
após o Senacom, vocês podem ver que o WhatsApp se comprometeu a até fazer algumas mudanças na política de privacidade direcionada aos usuários brasileiros. Então, já começou a ter efeito a lei e ter efeito a fiscalização da NPD. Primeiro, antes o WhatsApp ele direcionava o usuário brasileiro, compartilhava com o Facebook. Então, hoje já foi solicitado da NPD uma revisão nisso, e já está começando a se fazer efeito. Outro convênio realizado foi com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Foi assinado também um acordo de operação técnica, com o objetivo de combater as atividades lesivas à ordem econômica e incentivar a disseminação da cultura livre e concorrência nos serviços que exigirem a proteção de dados. Olha para vocês verem essas cooperações. No fim, tudo leva a um caminho só. Qual que é? A proteção dos dados, livre concorrência. Todo mundo vai poder coletar os dados da forma correta. Então, todo mundo vai ter a livre concorrência, sim. Quer dizer, não vai ter um em detrimento de prejudicar o outro. Todo mundo vai poder usar, coletar os dados, mas sempre com a proteção que a lei fala. Mas aí a gente não pode deixar de falar que o artigo 52 da LGPD estabelece que controlador e operador... Controlador e operador, eu não vou adiantar o assunto, que o tempo não é muito para a gente poder falar, mas geralmente controlador e operador são os agentes que coletam esses dados. Tá? Tanto o controlador é a empresa que coleta, como o operador, que é uma empresa que vai tratar esses dados coletados pelo controlador. Isso aí eu estou falando de uma maneira bem sucinta, mas depois a gente vai poder discriminar um a um o que acontece. Então, esse controlador, esse operador, lembre-se, as empresas que coletam os dados, eles ficam sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional em razão dessas infrações cometidas na norma prevista. Então, nesse ponto, fica claro que a intenção aí é atribuir, vamos ter a NPD, é o órgão central, para que se possa valer as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela vai estar lá no centro, mas outros órgãos vão estar caminhando juntos para... É o mesmo caso da LGPD que eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que, de repente, a gente começa a falar, mas essa lei está confrontando outras leis, né? A Lei de Acesso à Informação, né? Então, não está confrontando. Todas elas vão ter que caminhar juntos. Então, aí, além de fiscalizar, ela vai ter essas sanções, né? E as sanções aplicáveis pode ser, por exemplo, desde advertência, vai ter isso, vai ter uma dosagem das penalidades. Advertência, prazo para adoção de medidas corretivas, e é uma multa simples. E aí vem aquela multa monstruosa de até 2% do faturamento. Então, aí também, se for comprovado a infração, ela vai poder aplicar essas multas, tá? Mas a gente fala também, ali eu não falei, mas a gente tem como assim, um entendimento que a questão financeira, sim, você tem que implementar, porque você vai ver, você vai analisar, falar, poxa vida, eu vou estar recebendo uma multa alta, então se eu implementar, eu vou ter um gasto bem menor implementando a lei do que recolher uma multa. Mas a multa é uma questão, não é só a multa que é o problema. A gente entende aí com questão de reputação da empresa. Você é uma empresa comprovar, ela não cuida bem dos dados dos seus titulares. Isso é pior do que multa. Ela tem que publicar no jornal que houve um vazamento, que ela está, como já aconteceu no Brasil, que ela já está tomando as medidas, mas houve um vazamento, ela deixou os dados vazarem. Aí, se ela demonstrar, pelo menos se ela demonstrar para a autoridade nacional, olha, a gente tinha aqui um projeto de adequação, a gente tinha implementado o LGPD, a gente tomou as medidas cabíveis, tudo isso vai ser analisado, né? Então, hoje, o maior interesse hoje das empresas é implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, é estar em conformidade com a lei. Também já disse várias vezes, a garantia de que os dados nunca vai haver um incidente, um vazamento, um roubo de dados, não dá para garantir, mas pelo menos a empresa mostrar para o titular, para o cliente, que ela cuidou de tudo, ela fez o possível para que isso não acontecesse,
a autoridade nacional vai ver isso também, ela vai analisar esse tipo de coisa, né? E além, afim, também, a NPD, a gente tem que tomar cuidado, porque não pensar, só vai cobrar multa, é mais um órgão que vai cobrar multa. Não, porque vai cobrar multa, que vai ser um órgão que vai estar interessado no proveito econômico, né? Vai ser uma empresa, somente um órgão arrecadador de multa, né? Não vai ser, porque essas multas, nenhuma multa aplicada, o dinheiro recolhido vai para a NPD. Ele vai ser destinado a um fundo de defesa dos direitos difusos. Tá? Então, vão ser organizações que cuidam, Procuradoria, Ministério Público, outros órgãos que cuidam de interesses públicos que vão receber o dinheiro das multas. Não vai ser a própria ANPD. Então, essa questão aí de falar, não, vai ser uma mera arrecadadora de dinheiro, não vai ser da forma que ela está sendo feita. Claro que houve já discussões sobre isso, mas a forma da arrecadação dessas multas vai ser para isso. E tendo em vista ainda que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já iniciou a sua atuação que sanciona, que pode multar, né? Já foi aprovado o regulamento de fiscalização e de aplicação de sanções administrativas. Isso já foi aprovado, até foi publicado em outubro. A autoridade ainda não aplicou nenhuma multa, mas ela já está autorizada dentro da lei para aplicar. Tanto que lá na União Europeia já foram diversos casos de condenação. 2 milhões de dólares para cá, foi uma companhia aérea, foi um banco, o Facebook já foi. Recentemente, a Amazon foi multada em 746 milhões de euros. Foi a maior multa na União Europeia por ela não estar em conformidade com a GDPR, que eles falam lá, tá? Eu falei meio mineirês aqui, mas GDPR, tá? Além disso, ainda que cabe destacar que a multa aplicada pela NPD, ela vai ser acumulada com outros órgãos. Então, pode ser que, de repente, eu receba uma multa da NPD, mas eu feri outra empresa, por exemplo, o Senacom, o Código de Defesa do Consumidor. Então, essas sanções, elas vão poder ser aplicadas de forma acumulativa. E não vai, sabe, substituir qualquer outra legislação que exista. Então, o risco é muito grande. E como eu já disse antes, se eu fui multado por um vazamento, nada impede também que uma pessoa individual entre com uma indenização que ela descubra que aquele vazamento gerou um prejuízo nessas informações dela, particulares. Então, tudo isso vai entrar ao Código de Defesa do Consumidor. Então, não prejudica essa ordem de natureza civil, penal, de indenizações, isso tudo não impede. Olha a importância de você, da empresa, estar em conformidade, implementar a lei, né? O gasto hoje não é, como eu já falei, o gasto hoje você investe na Europa, nos Estados Unidos, você investe $1 em proteção e tem 2,70 de volta. O retorno de confiabilidade, né, de adequação que você está, de confiabilidade. Então, tudo isso vai fazer com que uma empresa, em obediência, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter benefício também, que esse também foi um dos fundamentos da criação da lei, não foi só aplicar multa, mas foi para que o mercado, para que cada empresa pudesse se aprimorar tecnicamente, usar disso tudo para usar em favor da empresa, devido à importância que são os dados hoje. Então, hoje é muito importante os dados é que definem muitas ações da empresa hoje em dia. Então, a gente pode afirmar aqui que a autoridade nacional ela vai poder utilizar do seu poder sancionador ou fiscalizador quando não houver conformidade com a lei. Se não houver conformidade, ela vai poder fazer isso. Então, espera-se que esse poder dela, claro, a gente espera uma prudência, né? Um sinal de que os agentes públicos, privados, vão buscar adequação e cultura da proteção. Então, a primeira coisa que a gente quer é isso, uma prudência, né? Conscientização. Mas o começo, tá?
como foi criada recentemente, ela já está cumprindo o papel fiscalizador. A tendência é que as sanções não vão demorar para ser aplicadas, porque isso ela já pode. Inclusive, sabe-se que inicialmente o órgão será parte integrante da presidência da República, né, que é transitório. Depois, ele vai ser transformado numa autarquia. É uma pessoa jurídica de direito público, vai dispor de tudo, patrimônio, órgão fiscalizador, a forma de fiscalização, vai ser tudo próprio da NPD. Já com essa relação à estrutura dela, da NPD, ela vai ter uma configuração que eu me lembro assim, o conselho diretor, 5 membros escolhidos pelo presidente, ainda é escolhido pelo presidente, tá? Ela tem ainda essa vinculação com o gabinete civil da presidência da República, ela é vinculada, né? Ele vai ter 4 anos de mandato, o presidente, ele é sabatinado pelo Senado, que vai aprovar a sua nomeação. Então, isso aí o presidente da NPD vai saber, vai ter que fazer. Vai também existir o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Vai haver, como eu disse antes, participação multissetorial, tá? 23 integrantes, corregedoria, ouvidoria, assessoramento jurídico próprio e as unidades administrativas aplicadas à lei. Isso tudo foi na aprovação da lei. Houve alguns vetos, né, que geraram alguns debates quanto a essa autonomia, a forma de financiar o órgão da NPD, mas ainda existem discussões a fim de derrubar esses vetos. Então, hoje, antes da constituição definitiva da NPD, a medida provisória que foi criada ainda é até discutível, mas o papel central da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é a disseminação da cultura de proteção de dados. O que a gente quer ver é que essa cultura, a proteção de dados, esteja inserida na cultura de qualquer cidadão, porque desde a década de 80, com esses avanços tecnológicos, permitiram o processamento, automatizou os dados, tudo isso houve a necessidade de assegurar esse direito à proteção dos dados como um direito autônomo, um direito à privacidade, um direito de cada cidadão. E, como eu já disse também, que o Brasil passou a integrar o rol dos países que têm efetivamente uma legislação em proteção de dados. Claro que a pandemia trouxe uma nova realidade para o país, para o mundo, né? Aí aumentou ainda as atividades virtuais, isso aí intensificou nesse período. Então, todo mundo começou a se incluir. Nós, colegas advogados, né? Quando que nós imaginaríamos de fazer audiência, tudo online, processos, né? Então, é um caminho de ida que demonstra que a proteção de dados é importante, né? E trouxe um terreno muito fértil para os negócios, mas também para incidentes, para haverem roubos de dados, vazamentos, quaisquer incidentes de segurança. Violaram-se milhares e milhares de dados, conforme a mídia mesmo disse. Então, muitos dados foram roubados, foram vazados, foram sequestrados. Então, ainda assim, com a LGPD, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a lei em vigência, com o órgão fiscalizador vigente, grande parte da sociedade brasileira ainda existe um completo desconhecimento acerca da lei, dos direitos que a lei assegura. Então, muita gente não tem. Aí, nesse sentido, que a cooperação com as autoridades de proteção de dados de outros países, articulação com aqui no Brasil também, né? Isso aí tudo vai construir um sistema que possa dar uma segurança jurídica para toda a sociedade e que toda sociedade possa se conscientizar da proteção de dados. Que tenha que se... A NPD também, ela, inclusive, essa semana, como vai por causa do Dia do Internacional da Proteção de Dados, essa semana o governo vai intensificar na mídia campanhas de conscientização sobre os dados pessoais, porque isso aí
as pessoas têm que ter noção que esses dados pessoais têm que ser protegidos contra qualquer uso inadequado, né? É uma extensão o dado pessoal é uma extensão da nossa personalidade. Então, hoje a lei fala que nós temos controle sobre o uso desses dados. Então, a gente tem que formar hoje a necessidade maior, do jeito que hoje tudo é digital, cidadão também tem que ser digital. Em que sentido? A gente tem que investir na educação das crianças, dos jovens, dos mais idosos, que hoje sofrem, né? Sofrem com abuso. Quantas vezes no seu escritório você vê lá? A pessoa foi reclamar, que já recebeu um monte de ligação, ela nem se aposentou, o senhorzinho chega, bate na porta, eu nem me aposentei, já estão me oferecendo empréstimo, já estão dizendo que vão depositar dinheiro na minha conta. Então, viraram alvos fáceis da economia, né? É suscetível de risco, e é o perigo, porque se uma empresa está oferecendo dinheiro para ele, aí já não é tão pior quanto já não se sabe para onde foram essas informações de cada cidadão. Então, tudo isso, esses acordos que foi firmados com a NPD, com o Senacom, com o CAD, agora vai ser com o MEC. Então, tudo isso terá que ser construído, essa cultura de cooperação, para que essas estratégias demonstrem ou levem que a população se conscientize da importância desses dados. Inclusive o MEC. O MEC, eu só não acompanhei se já foi aprovado, mas existia um acordo de cooperação. Para quê? Para a inclusão da temática da proteção de dados pessoais nas escolas. Então, a NPD procurou o MEC para que já na escola, o aluno, a criança, comece a se formar de uma maneira que ela começa a saber que o uso, que ela pode ser beneficiada da tecnologia no dia a dia, mas também que ela vai saber dos riscos que um vazamento de dados, que os seus dados expostos pode acontecer. Então, inúmeros desafios vão ser enfrentados pela NPD. Então, mas eu confio, porque existem profissionais lá dentro extremamente competentes, comprometidos, já tem uma longa caminhada dessa cultura, que o Brasil vai ser uma sociedade que conheça e respeite o direito fundamental à proteção de dados. Então, esse direito vai ser garantido. Eu não vejo assim como voltar isso aí não vai falar, não vai pegar, isso não vai seguir o caminho. Vai seguir porque a proteção de dados ela vai ser um assunto recorrente a partir de agora em qualquer transação, qualquer obrigação, tudo isso a proteção de dados vai estar recorrente e o direito do cidadão foi ampliado. Ele vai ter direito de poder saber o que acontece com seus dados. E como eu tinha falado, realizar essa adequação não é só uma obrigação legal, mas também será de fundamental importância para a defesa técnica de um processo legislativo. Como eu disse, antes da NPD impor qualquer sanção, ela vai analisar o que a empresa fez de acordo com a lei para que evitar que qualquer incidente tivesse acontecido. Então, e porque hoje, outra coisa também que fala que a NPD vai acontecer, ela vai ter direito de aplicar multas com efeito retroativo para quem descumprir. Se hoje uma empresa for fiscalizada e houve essa falta, né, de implementação, isso que os dados não estão ainda devidamente implementados, coisas do passado, que tem muita empresa, hoje também me pergunto, e aqueles dados que eu tenho de 200 anos atrás, lá, aquelas coisas que eu tenho? A empresa vai ter que rever isso também. Ela não vai poder deixar o negócio jogado ao vento lá sem saber, no HD, numa nuvem, sem saber para que ela usa. Então, uma função da implementação é isso. Saber os dados que a empresa tem, a finalidade, a base legal. Tudo isso vai gerar trabalho, mas é um trabalho que vai estar em conformidade com a lei. Se uma organização estiver dentro dessas normas, ela vai tomar atitudes para minimizar as interferências, como controlador, operador, ela não vai falar em punição, porque se ela
se ela demonstrou que minimizou no máximo, que ela tomou as medidas cabíveis, a questão da punição aí vai haver uma dosimetria, né? A autoridade vai analisar tudo isso e, e vai poder, aí que vamos ver o que eles vão aplicar, eles vão ver se foi motivo ou não de qualquer infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E para encerrar, no dia 28/1, sexta-feira, que foi o dia dedicado à proteção de dados, foi editada a portaria número 2/2022. Ela estabeleceu regras diferenciadas para adequação para empresas de médio e de pequeno porte. Também tem várias coisas para ser discutida, tá? Então, as empresas tiveram prazo dobrado, a questão do encarregado, alguma documentação que teria que ser apresentada, vai ter que se apresentar, mas de uma maneira mais simples, não tão quanto a uma empresa grande. Tudo isso ela vai ter que fazer, mas vão ser editadas novas regras aí. Então, vocês viram que como é importante que a empresa esteja em conformidade com a lei. Para isso, ela precisa estar bem assessorada, com profissionais que dominem o assunto, vão saber buscar as melhores soluções para cada tipo de empresa. Vou deixando aqui o meu contato, que pode ser feito através das redes sociais, a minha página no Facebook, Irandestra, LGPD, YouTube também, que eu estou aí com vocês. Vai ser um prazer imenso para a gente trocar ideia, sugestões, informações, dúvidas. Então, curta esse canal, eu peço que vocês deixem um joinha, curtam o link, se inscrevam no YouTube. Aí vocês vão estar me ajudando a receber mais pessoas, mais dúvidas, mais discussões. É isso que vai interessar aqui. Então, eu peço, se puder me ajudar com isso, eu fico muito feliz. Eu agradeço demais a participação de vocês. Espero um novo encontro. A gente está sempre falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente quer ver a pessoal conscientizado, o cidadão, hoje a gente fala o titular, ele vai saber dos seus direitos. Então, a lei veio para isso, para que cada um saiba do seu direito. Eu agradeço, fico por aqui, mas estou sempre aberto a discussões, aberto a sugestões nos canais do YouTube, no Instagram e no Facebook. E para a gente, como eu falo sempre, viva a LGPD sem crise. Um abraço e até a próxima. Obrigado.